E com o som maravilhoso dos cantos sagrados dos Guaranis, começamos a videoaula sobre sociedades indígenas. Seja bem-vindo, vem comigo. Então começamos agora a falar sobre as sociedades indígenas do território brasileiro quando da chegada do europeu, ou seja, no século XVI. Para a gente entender aquela diversidade de nações e línguas e culturas e costumes, vamos usar o critério de classificação por línguas, que é o mais comum dentro da história, dentro da antropologia e para as provas de Enem e de vestibular, tá? Hoje, quantas nações indígenas a gente tem hoje? Segundo o último censo, censo de 2010, nós temos... curiosidade, quais são as línguas oficiais do Brasil? 5 segundos. Tec, 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 tec. Português e Libras, tá? Além dessas duas, nós temos aí 274 línguas indígenas sendo faladas hoje no território. Incrível, né? Quando os europeus chegaram, quantas línguas eram? O europeu simplificou tudo. Uma ele chamou de tupi, a outra ele chamou de língua tapuia. Então, qual é a tupi? São várias línguas de um tronco linguístico único, o tronco tupi, e que vai gerar o tupiniquim, o tupinambá, o temiminó, como, por exemplo, o latim, que gerou o francês, o português, o espanhol, etc. E o G, que é das línguas tapuias, faladas por várias nações indígenas que eles encontraram na costa brasileira. Tem o minuano, que é minuano, tem o charrua, fala charrua. Bom, vamos falar primeiro das nações indígenas que não são do tronco macro-tupi, tá? Depois a gente fala só deles, porque a maioria das provas sempre vai falar sobre os tupi. Lá no sul, tínhamos charrua e minuano, que ocupavam aquela região do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. São nações indígenas paleolíticas, nômades, caçadores-coletores. Exatamente por serem caçadores, eles têm uma agilidade, uma destreza no arco e flecha muito grande. A caça base da sua sobrevivência. E por isso também bastante guerreiros, resistiram muito à colonização, não aceitaram o colonizador, sempre tiveram um pé atrás. E serão as nações indígenas dizimadas primeiro. Tá? O gaúcho deve muito a eles. É deles que veio o chimarrão, é deles que veio o churrasco de chão, é deles que veio a utilização da boleadeira do gaúcho dos Pampas. Foram feitas várias guerras de extermínio contra eles, inclusive algumas patrocinadas pelos jesuítas. Falaremos isso quando a gente chegar lá no século XVII, nos 7 povos das missões, me lembra aí, tá? No litoral, na costa brasileira, ali na região onde é hoje Espírito Santo, a gente tinha o Aimoré, falava G. Vou falar dessa turma aí do G. Aimoré era botocudo, porque usava aquela botoca assim, na parte de cima, tá? Dá uma olhada na imagem. Chamavam a atenção pela altura, eram muito altos. Gandavo, um dos cronistas que passou pelo Brasil no século XVI, escreveu que eles pareciam gigantes. Do lado deles, vizinho, também falando a língua G, tinha o Goitacá, o Aitacá. O Goitacá quer dizer grandes nadadores, grandes corredores. Dizem os cronistas que eles pegavam veado na corrida, uau! Além de nadar como anfíbios. Está lá nos relatos. Também eram caçadores, coletores, como o Aimoré. Aimoré, Goitacá, caçadores, coletores, paleolíticos. Também foram exterminados. O caso deles ainda foi guerra bacteriológica,
Colocaram uma quantidade de roupas de pessoas que tinham morrido de varíola num lugar onde sabiam que eles passavam e que sabiam que iam pegar e sabiam que ia usar. Pronto, dizimação. Vamos falar do tronco macro-tupi. Quem são eles? Já se sabe na arqueologia e na antropologia que eles vieram da região norte do Brasil no século 0 da Era Cristã, há quanto tempo? E que desceram até a região do Pantanal e depois de algum tempo atravessaram o Planalto e chegaram ao litoral. Uma turma foi para o norte, uma turma foi para o sul. Vamos começar lá da turma do norte. Potiguar, que quer dizer comedor de camarão. Do lado dele tem Caeté. A palavra quer dizer que eles moram numa terra que ainda não teve roça, terra virgem. Provavelmente quando eles foram para lá que era isso, né? Identificaram, que nunca teve roça, aí botaram o nome Caeté. Em seguida você vê a área de ocupação dos Tupinambá. Tupinambá quer dizer o mais antigo, o primeiro. E ao lado do Tupinambá vem o Tupiniquim, o vizinho. Olha que fácil. Quem é o Tupiniquim? O vizinho. E o Tupiniquim vai estar vizinho tanto do Tupinambá quanto do Tamoio. Dá uma olhada. Os Tamoio estão naquela região, parece que eu estou falando errado, né? É que o certo, quando se fala de sociedades indígenas, é colocar o nome da sociedade indígena no singular e o artigo no plural. Então é os Tupinambá, os Aimoré, os Tupiniquim. Beleza? Então, aí o Tupiniquim vai ser o vizinho também do Tamoio. E quem é o Tamoio? São os avós que estão naquele litoral do Rio de Janeiro. Olha que povo bacana colocar os avós num lugar tão legal, né? Bom, muito bem. Vamos lá. Organização econômica. Você estuda desde criança isso. Homens caçam, pescam, fazem as embarcações. Aí para poder caçar ele tem que fazer o arco, ele tem que fazer a flecha, ele tem que colocar o veneno, ele tem que ir atrás do veneno. Atividades masculinas. Há uma divisão social de trabalho por gênero nas sociedades indígenas. Agora o papel da mulher é importantíssimo, porque o fato da mulher estar ligada à produção agrícola, à produção do alimento, então plantio, colheita e fazer a comida, fez com que isso fixasse as famílias aos lugares, fazendo deles neolíticos. Qual posso chamar de sedentário? Pegadinha de Enem. Já caiu, inclusive, depois eu vou colocar a questão aqui no final. Semi-sedentários. Semi-sedentários. Sabe por causa de quê? Porque eles não ficarão em um único lugar por todo sempre, amém. É o seguinte, deu praga, temos que ir embora. A caça está rareando, porque os animais também vão percebendo que tem caçadores na região. Tá, então temos que mudar. Tem guerra, uma guerra daquelas que não acaba nunca. Por quê? Porque a guerra é uma definição da sociedade indígena, principalmente, inclusive dos tupi. Dá uma olhada nesse trecho do documentário maravilhoso da Isa sobre o povo brasileiro, baseado no livro de Darcy Ribeiro. Mas a mais honrada atividade dos Tupinambá era a guerra. Entre eles, a convivência era pacífica e amigável. Com seus inimigos eram implacáveis. Havia uma ética na guerra. O prisioneiro Tupinambá está preparado para ser devorado fisicamente, mas não moralmente pelo estigma da covardia. Suas técnicas bélicas surpreendem até hoje. A habilidade do guerreiro permitia flechar o olho de um pássaro em pleno voo.
Havia uma estética na guerra. Gastavam, às vezes, todo um dia exibindo seus inimigos e os insultando, para mais tarde caírem num corpo a corpo feroz. No mar se fazia guerra também. As flotilhas tupi eram compostas de 100 ou 120 canoas. Em poucos dias, era possível irem de Bertioga à Baía de Guanabara. Os prisioneiros que os tupi faziam em suas guerras eram sacrificados e comidos. Era o momento máximo da vida da aldeia, a sua grande festa. O prisioneiro é levado à aldeia de seu amo. As mulheres e crianças é que primeiro gritam, saltam, dançam e batem-lhe. Cobrem seu corpo com cinzas, raspam suas sobrancelhas. Prendem-no e dão-lhe uma índia para o seu serviço, inclusive o sexual. Tudo pronto, é marcado o dia da festa. Os índios levam consigo o prisioneiro, de sorte que bebam e se divirtam juntos. No dia seguinte, antes do amanhecer, já estão todos de pé, cantando e dançando em volta da Ibirapema, o tacape executor. O prisioneiro está com uma mussurana, uma grossa corda, amarrada em volta de todo o corpo. A seguir, toma o tacape aquele que vai executar a vítima e diz: quero matar-te, pois tua gente também matou e comeu muitos dos meus amigos. Responde-lhe o prisioneiro: quando estiver morto, terei ainda muitos amigos que saberão vingar-me. Depois, golpeia o prisioneiro na nuca, de modo que lhe saltam os miolos, e imediatamente levam as mulheres o morto para o fogo. Raspam-lhe a pele e tapam-lhe o ânus com um pau. A esposa provisória do prisioneiro chora um choro ritual. O corpo é cortado em pedaços e assado. As vísceras são dadas às mulheres, que as fervem e com o caldo fazem uma papa, que chamam mingau. Quando toda a carne é repartida, voltam para casa, levando cada um seu quinhão. O matador se recolhe em sua rede, durante dias. Sem participar do banquete, vai ele digerir o ato da morte. As coisas do mundo retomam os seus lugares. Quanto à construção de casas, se aprendeu lá no primário, oca, né? Então, o principal tipo de residência indígena chama-se maloca. As malocas são residências coletivas. Podiam ter até 100 metros de comprimento, são bem grandes, 60 famílias, 40 famílias, 20 famílias, depende da organização daquela aldeia. E a organização política, como é que é? Bom, eu tenho 2 líderes dentro de cada aldeia. O cacique, o morobixaba, e o pajé, que é o líder religioso e que funciona aí também, trabalha como um médico, farmacêutico, o conhecimento das ervas medicinais. Para ele, esse aprofundamento é parte da sua tarefa enquanto pajé. O morobixaba, ele é aquela pessoa, o chefe indígena, ele que decide assim, vamos fazer guerra, vamos. Ele resolve problemas de relacionamento ali entre as famílias. Esse é o cacique. Sociedade. Homossexualidade. Tranquilo, não é escondido, é falado. Na maioria. Vaidade, por masculina e feminina. Corro o risco de dizer que o homem indígena é mais vaidoso que a mulher. Pintura corporal, aí tem pintura para guerra, aí tem pintura para ritual, aí tem pintura para caça, para tudo tem pintura. O que nós herdamos deles? Nossa, tanta coisa, tanta coisa. O hábito de tomar banho todo dia é dele? Não é do europeu. O churrasco, o conhecimento geográfico do território. Cada lugar que o português, o europeu ia passando já tinha nome. Itanhaém, Piúma, Ubatuba. O conhecimento das plantas, a utilização delas de forma medicinal, esse conhecimento imenso da fitoterapia, a domesticação das plantas, o conhecimento da mandioca. Você já reparou que tem mandioca de cima a baixo no Brasil? Qualquer estado que você vai ter mandioca, é tudo dessa nossa origem.
E aí as variações, né? A farinha, o beiju, coisa beça, a tapioca. Quem descobriu que se comia açaí? Quem descobriu que se comia pitanga? Só para te dar alguns exemplos, né? E hoje a gente acaba aqui com o canto sagrado dos Guarani. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios que estão aqui em seguida. Já deixei com gabarito. Divirtam-se e espero que tenham gostado. Depois a gente discute algumas coisas sobre o que é ser índio, aquela visão de índio que só vale se estiver andando nu, as meninas com tapa-sexo. Será que é assim? Será que só assim é índio? Pensa bem. Um beijo grande e até a próxima aula, quando começaremos o período pré-colonial com a exploração do pau-brasil. Até semana que vem.